Olá, a partir de agora nós iremos iniciar nossa videoaula e o tema de hoje nós iremos falar sobre instalação na caixa de acesso em FTTH, ok? A caixa que nós iremos aprender nesse videoaula é como localizar, como reorganizar e também como fazer uma fusão na fibra dentro da caixa de conexão chamado de DGOI, ok? Então vamos lá! Na rede de acesso FTTH, nós temos dois tipos de conexões que vocês podem encontrar. Só para lembrar, o termo FTTH ele vem do termo em inglês, Fiber to the Apartment, que significa fibra até o apartamento. Ou seja, a fibra chega dentro do apartamento, dentro do andar e até mesmo dentro da casa do cliente. Como nós estamos tratando com dois tipos de redes, nós temos uma rede chamada conectorizada e temos uma rede chamada de fusionada. A rede conectorizada para apartamentos, muitas vezes ela dispensa a utilização de máquinas que utilizam a fusão por arco voltaico, ok? Que são chamadas das redes conectorizadas. Aqui na parte de trás nós temos um cenário muito próximo do que vocês vão encontrar em campo, principalmente nas redes chamadas FTTH. Do nosso lado direito aqui nós temos o DGOI-C, que ele é um DGOI também, ele é localizado em prédios, porém ele dispensa a utilização de fusão. Então nós temos aqui, ao invés de nós localizarmos dentro do DGOI, que já vou explicar para vocês o que significa, as fibras em si, nós temos aqui os cordões. Logicamente, dentro desses cordões, nós temos lá a fibra, né? Aquele fiozinho minúsculo, como vocês já devem ter assistido no módulo 1, que é sobre a fibra óptica. E do nosso lado esquerdo, nós temos o que nós iremos falar nessa aula de hoje, que é falar sobre a localização da fibra dentro da caixa do DGOI. E vamos para o primeiro nível, o nível da informação. Esse vídeo de aula de hoje, nós separamos o conceito sobre o DGOI fusionado. Então vamos para a sigla. Nós temos aqui a sigla DGOI e nós temos também a sigla FTTH. De uma certa forma, essas duas siglas estão interligadas. Então, para o nível de informação, nós vamos aprender a traduzir essas siglas. Então, vamos lá. O DGOI, o D, ele vem de distribuidor. O G, nós vemos aqui para geral, óptico. E o I vem para interno. Nós temos aqui distribuidor, geral, óptico, interno. Então, sobre a sigla DGOI, nós temos que aquela caixa que ela é instalada em apartamentos, ela é um distribuidor. Nós temos com um nível de interpretação que ela distribui as fibras, ok? Ela é geral, porque ela não distribui apenas para um cliente. Ela está ali para distribuir praticamente para uma grande porcentagem dos clientes daquela moradia do prédio. Nós temos que ele é óptico, então o que ele está transmitindo não é par metálico, não são cabos coaxiais. O que ele está transmitindo, nesse caso, são os pares ou até mesmo os fios ópticos. E ele é interno, ou seja, aquela caixa ela nunca vai ou não poderá ser instalada em um ambiente externo, como por exemplo na rede FTTH, que nós temos as CTOs, ok? Agora vamos vincular a palavra DGOI com a palavra FTTH. Então, FTTH nós temos Fiber to the Apartment, fibra
até o apartamento. Isso significa que a fibra ela vai ser instalada no ambiente residencial, porém em apartamentos cobertos e abrigados. Por que o DGOI ele está vinculado ao FTTA? Porque todo DGOI ele é FTTA e todo FTTA pode ser que tenha um DGOI. Nós entraremos em outros conceitos que nós também temos as caixas chamadas de CDOEC, que aí ele dispensa essa utilização da caixa e ela liga direto para o funcionamento dos andares. Então vamos para a nossa segunda escadinha do conhecimento, que é a escadinha da compreensão. Fazendo aqui uma visão geral sobre o DGOI. O DGOI nós já sabemos que ele é instalado nos prédios. Como que funciona a parte da instalação pelo técnico? O técnico ele recebe uma ordem de serviço e nessa ordem de serviço tem lá o número da instalação da fibra da casa do cliente. O que o técnico tem que fazer? Primeiramente, ele tem que saber fazer a leitura aqui da tampa para saber se é realmente aquele DGOI. Pode ser que eu tenha mais do que um, inclusive um do lado do outro. Depois de abrir a caixa, logicamente ele tem ali o número da fibra. Nesta caixa nós temos fibra do 17 até o 24. Cada fibrinha dessa aqui vai alimentar apenas um cliente. Só que o que acontece? Vamos supor que lá no PDA do técnico, o número da fibra, vamos supor que seja 17 mesmo, ok? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que localizar essa fibra em uma dessas posições. Como por exemplo, a primeira bandeja ela fica para armazenar as fibras do splitter. A fibra ela vem da rua, aqui nós não temos um cabo, que é só uma ilustração para o conhecimento técnico, e essa fibrinha ela vai alimentar um divisor, que é um divisor que fica nessa posição. Também não é nesse modelo, é um divisor óptico que eu vou deixar a imagem para vocês. Nesse divisor eu vou ter várias fibras, como tem essas que estão paradas aqui. O técnico, ele vai ter que saber localizar essa fibra, se ele vai localizar na primeira ou na segunda bandeja. Depois que ele localizar essa fibra, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que ir no andar do cliente, lá no andar, verificar qual que é a fibra que está disponível lá. Vamos supor que esse cabo aqui é o cabo que está instalado lá no andar do cliente. Ele vai ter que voltar aqui e verificar qual que é a fibra que está disponível no andar e também está disponível aqui. E basicamente ele vai localizar a fibra que vem da rua, ele vai levar até uma dessas bandejas que alimentam o andar e aqui ele vai fazer a primeira emenda. No caso ele vai juntar uma fibra com a outra, utilizando a máquina de fusão e vai alimentar o andar, ok? Então o que nós iremos aprender daqui para frente, na parte do nível 2 de compreensão e depois no nível 3 também, que é a aplicação. Nós iremos aprender a localizar qual é a fibra que o técnico vai ter que localizar aqui. Nesse vídeo, a princípio, nós não iremos falar a princípio da reorganização e organização da fibra nem da fusão, mas sim, primeiro, saber transformar o número que vem lá no PDA em uma cor que está exatamente, exatamente nessa posição do DGOI. Para fazer a leitura da tampa, basta você entender alguns itens bem importantes aqui da leitura, ok? Deixo a dica para vocês, não é necessário fazer a abertura da tampa, nem retirar a tampa daqui para localizar a fibra do cliente. Se você souber fazer uma boa leitura das informações que tem na tampa e respeitando as 4 perguntas que eu vou deixar para vocês, já é o suficiente para localizar a fibra do cliente, tá ok? Então vamos lá. Então aqui nós temos algumas letras e aqui nós temos também alguns números, tá ok? As letras, algumas, elas são de acordo com a localidade onde que ela é instalada, tá ok? Então, por exemplo, aqui nós temos BG, então aqui é só um exemplo,
poderia estar escrito aqui, por exemplo, VG, Vila Guilherme. Nós poderíamos ter escrito aqui PE, Penha, por exemplo, PI, Pinheiros, e assim sucessivamente, Perdizes, PD, enfim, qualquer sigla. O mais importante é saber que esses dois joguinhos de letra, que as duas primeiras letras, elas são referentes, elas têm referência à área aonde está instalado aquele DJI, tá ok? Então nós estamos aqui na Vila Gustavo. Se eu tivesse aqui um DJI, naturalmente seria VG, Vila Gustavo, tá ok? Nós temos aqui o FH. Para instalações em DJI, essa sigla nunca vai mudar, tá? Se nós estivermos falando da mesma operadora, nós temos a área e nós temos aqui a tecnologia. A tecnologia é Fiber Home, ou seja, fibra residencial. Nós temos aqui o 02, aqui é o número do cabo. Não precisa entender aqui o conceito aqui nesse momento, por que é cabo 2, por que não é cabo 3, por que não é cabo 1. Talvez eu separe um vídeo para vocês só para explicar sobre o cabo e sobre a lateral, tá ok? Mas por enquanto vamos nos destacar aqui sobre a leitura para que nós possamos fazer aqui o código de cores. Então voltando lá, nós temos a área, nós temos a tecnologia e nós temos aqui o cabo, no caso o cabo 2. Esse SP é uma sigla referente ao splitter primário. Podemos dizer, e certamente o correto é splitter primário, tá ok? Então é o primeiro divisor desta caixa. Nós temos um pequeno conceito que até que chegue nesta caixa, do jeito que está essa distribuição, nós temos o splitter que veio primeiro e temos o splitter que veio depois. Splitter primário e splitter secundário. Se nós temos duas divisões na rede, uma foi feita antes de chegar aqui e a outra é o que está aqui, tá ok? Então, quem que está dentro dessa caixa? O splitter secundário que veio depois ou o splitter primário? Então, se você respondeu o splitter secundário, você acertou. Logicamente, o splitter secundário está aqui. Qual que é outro conceito sobre o splitter primário? Se você assistiu uma das aulas anteriores, que ela fala sobre a distribuição da rede e até os conceitos, os componentes da rede, você vai ter uma melhor definição sobre esse splitter primário, que ele fala sobre a porta de alimentação desta primária, tá ok? Se eu fosse falar de funcionamento, eu poderia até pegar qualquer fibra que está aqui dentro, que o meu serviço vai funcionar. Só que se eu pegar a primária diferente do que está cadastrado, aí ela só vai funcionar após uma manobra, tá ok? Então vamos lá. Qual que é o contexto geral aqui? Splitter primário. Esse splitter primário, ele também é alimentado por uma fibra. Qual é essa fibra? A fibra 22, tá ok? Então, splitter primário alimentado pela fibra alimentadora de número 22. Para não ficar muito extenso e muito sem dificuldade, até um pouquinho com dificuldade de compreender toda essa sigla, olha só como é simples. Fibra primária, 22, já é o suficiente, tá ok? Aqui nós temos o SS como splitter secundário, poderia ter o L de lateral. Quando nós temos o SS, significa que eu tenho um splitter aqui dentro. Se eu tenho L, aí significa que eu não tenho tabelas diferentes. E aqui eu tenho uma distribuição, tá ok? Então vamos de novo. Área, tecnologia, cabo, splitter primário 22 ou alimentadora 22, splitter secundário 2 e a distribuição que nós temos é de 17 até 24. Agora que nós já falamos sobre a leitura da tampa do DJI, nós vamos falar agora um pouco também sobre a distribuição do divisor e a quantidade de fibras que nós temos dentro da caixa, tá ok? Então nós temos aqui novamente o mesmo cenário, um cenário que é muito particular para quem faz instalação FTTH, em particular em prédios, tá ok? Então nós temos aqui as duas caixas, mas o que nós estamos falando agora é sobre o DJI fusionado. Nós temos a facilidade, eu vou copiar exatamente essa facilidade aqui para que a gente fique mais fácil a demonstração para vocês. Então nós temos lá na tampa do DJI, nós temos a sigla JD,
temos lá o FH e temos lá o cabo 88. A primária, nós temos o primário 65, nós temos aqui o splitter secundário de número 4 e nós temos também a distribuição das fibras de 49 até 56. Então vamos lá. Para que a gente possa fazer a localização da fibra, vamos dizer que lá no PDA do técnico, no seu PDA, veio lá a informação, inclusive uma das informações mais importantes, que é o número que pertence ao seu cliente na questão da primária. Lembrando que a primária é onde que deixa o funcionamento do produto, ok? Então vamos supor que veio lá no PDA a primária de número 65, inclusive é a mesma desta tampa. Se a primária for diferente da tampa, aí já não deu certo, tem que ligar lá no escritório para verificar o que está acontecendo. Só que dentro dessa primária nós temos a fibra do cliente. No caso, a fibra designada, nós vamos escolher uma que está aqui dentro. No caso, vamos escolher aqui a fibra de número 53, que ela está de 49 a 53. Para quem já conhece o código de cor, normalmente vocês têm que ter lá uma tabela de código de cores. Como, por exemplo, nós temos essa daqui. Essa tabela que eu vou deixar para vocês, ela tem duas partes. Nós temos uma parte que é a tabela lateral e tem a outra parte que é a tabela para splitter. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença destas duas tabelas, explicando para vocês a leitura aqui do nosso DGI. Então nós temos assim, um DGI, ele pode ser splitter ou pode ser lateral. Qual é a diferença? A diferença é que quando o DGI ele tem esta sigla DSS, significa que dentro desse DGI tem um splitter. Como que é um splitter? Ele tem uma fibra, ele tem o splitter e desse splitter nós temos várias fibras, tá ok? Aí tem splitter de 1 para 2, 1 para 4, nós temos splitter de 1 para 8, para 16, 32 e assim sucessivamente, tá ok? Quando ele é lateral, eu já não tenho esse divisor dentro do DGI. O que eu tenho é um cabo que é instalado, que ele vem da rua, e dentro da bandeja eu já tenho as fibras prontas. E o cliente, cada fibrinha dessa aqui representa um cliente. Diferente desta, que desse cabo chega uma única fibra, alimenta um divisor e cada fibra desta aqui representa um cliente. Qual é a diferença? Se aqui eu tenho a definição que ele é um splitter, quando ele não é splitter, ele é um ou uma lateral. Qual que é o padrão de cor de uma e qual que é o padrão de cor da outra? O padrão de cores para o cabo que ele vem direto da rua, ele é um padrão que se chama padrão ABNT, que ele respeita as cores da Associação Brasileira das Normas Técnicas. As cores que entram aqui começa com verde, amarelo, branco, azul, vermelho, violeta, marrom, rosa e assim vai. Então nós temos aqui a tabela de código de cores e aqui dá para perceber no vídeo que nós temos aqui a primeira cor como verde, ó, verde, amarelo, branco, azul e vai embora. Já o padrão, que ele é o splitter, se eu tenho o splitter, inclusive esse aqui tem, o padrão de cor muda. Aí ele entra para o padrão internacional, no caso do americano. Que aí a primeira cor vem azul, laranja, verde, marrom, cinza, branco, vermelho e preto. Então vamos dizer aqui que a minha fibra que eu tivesse que instalar aqui eu não respeitasse essa regra. E a fibra do meu cliente fosse a primeira aqui 49. Se for o splitter, a primeira cor é azul. Ok? Se for lateral, a primeira cor lateral não é azul, a primeira cor é verde. Então
Então por isso que é muito importante que vocês saibam diferenciar o que é splitter e o que é uma lateral, ok? Logicamente nós temos aqui que entender também quantos splitters que eu tenho aqui dentro, porque eu não tenho só um tipo de splitter. Então aqui na tabela nós temos o splitter que é de 1 para 8, splitter que é de 1 para 16 e splitter que é de 1 para 32, tá ok? Então nesse vídeo aqui, basicamente, se tem o SS é splitter, se não tem o SS é uma lateral. Ok, agora que nós já sabemos identificar que um DJI possui ou não possui um splitter, um divisor dentro do DJI, agora nós precisamos também saber reconhecer pela tampa quantos divisores tem dentro daquele DJI. Normalmente um DJI ele pode ter até 8 divisores lá dentro, então o técnico também tem que saber reconhecer quantos para saber fazer a localização das fibras também, tá ok? Um divisor nem sempre vai ter somente 2 fibras, nós temos várias divisões, que é o que nós iremos ver nesse vídeo. Então tá aqui. Então para reconhecer se é splitter ou lateral, nós temos aqui a definição de SS, e se ele não tivesse o SS, o que teria no lugar? Teria lá o L. Se tivesse o L1, L2, L3, L4, eu deveria utilizar a tabela lateral e não a tabela de splitter. Então vamos lá. Vamos entender aí agora quantos splitter nós temos dentro do DJI. Então esse vídeo aqui é para explicar isso. Então vamos assim, se eu tenho lá na leitura, escrito lá, depois da facilidade, Jardins, Fiber Home, 88, SP65, nós temos aqui, por exemplo, 49 a 56, se aqui do lado está escrito o SS, então nós já sabemos que dentro deste DJI tem o splitter. O que eu preciso saber é quantos splitters tem lá dentro. Então vamos lá. Se lá está escrito que eu tenho SS4, não significa que eu tenho 4, ok? Então SS4 não significa que lá dentro eu tenho 4 divisores. Não está certo, ok? O que significa que, na verdade, é que aqui dentro deste DJI eu tenho o SS4. Então, no caso, eu tenho um splitter aqui, tá ok? Se eu tivesse, ao invés de SS4, eu tivesse escrito aqui, por exemplo, SS5, a distribuição aqui muda. Aqui nossa distribuição ficaria de 57 a 64, só que ainda continuo tendo um splitter. Qual que é o splitter? Eu tenho o SS5, tá ok? Continuando, se tivesse escrito, por exemplo, SS1, eu tenho o SS1, então eu tenho o splitter 1 lá dentro, continuo tendo 1. Se tivesse escrito SS5, ainda tem 1. SS7, continuo tendo 1. SS8, continuo tendo 1. Ok? Agora, se dentro deste DJI tivesse escrito SS1-2, ok? Ou sem o traço, significa que eu tenho SS1, esse espaço vazio significa até. Até aonde? Até o SS2. Nesse caso, eu tenho 2. Então, correto aqui eu tenho 2 splitters, no caso 2 divisores dentro daquele DJI. Agora, se eu tivesse escrito lá SS1-3 ou sem traço nenhum, 3,
significa que eu tenho SS1, esse espaço vazio, até SS3. Isso significa o quê? Que aqui dentro eu tenho SS1, eu tenho o SS2 e eu tenho o SS3. Isso tudo somado, eu tenho 3 divisores dentro desse DGOI. Agora nós conhecemos já sabemos como que localiza a quantidade de splitter dentro do DGOI. Agora nós vamos entender por que chegou lá o SS1, por que é SS2, por que SS1 a 3. Vamos falar um pouquinho agora sobre a distribuição da rede. Então, para falar um pouquinho sobre a distribuição da rede, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, nas outras aulas, e falar um pouco sobre os componentes da rede. Nosso primeiro componente da rede é chamado de OLT. Cada OLT ela possui uma placa, várias placas inclusive, e cada placa possui uma quantidade específica de portas. Cada porta dessa aqui, ela tem capacidade para atender até 64 clientes. Uma norma GPON, ela diz que ela atende de 64 até 128. Essa regra a operadora ela escolhe de acordo com a quantidade de clientes. Então vamos lá. Agora nós precisamos entender que daqui da OLT vai sair apenas uma fibra. E esta uma fibra ela vai ser dividida até chegar em 64 clientes. Por nós estarmos falando de norma da rede GPON, para chegar na quantidade de 64, para que todo mundo fique com a mesma capacidade, talvez também com a mesma potência de sinal, nós precisamos passar por um splitter primário e um splitter secundário até chegar na casa do cliente. Ou seja, nós vamos ter 2 splitters até chegar na casa do cliente. Tá ok? Então vamos assim. O splitter primário, ele é o primeiro splitter que é instalado numa rede de distribuição. Então lá está dentro da central. Essa fibra, lógico, ela vai passar por um cabo troncal e no local estratégico vai ser instalado o primeiro splitter. Esse splitter é chamado de splitter primário. Aqui nós já temos uma definição. Essa leitura que nós temos no DGOI, o SP, por exemplo, 65, não significa que aqui dentro tem um splitter. O que significa que tem splitter através da sigla SS. Esse splitter primário, ele pode ser, vamos escrever aqui, ó, splitter primário. Ele pode ser um splitter de 1 para 2, ele pode ser um splitter de 1 para 4, também pode ser um splitter de 1 para 8. Ok? Então aqui é de acordo com o pessoal aí da construção da rede. E o splitter secundário, para atingir a quantidade de 64, se eu instalo o splitter de 1 para 2, eu tinha uma fibra, agora eu tenho 2, não atingiu. Então eu tenho que instalar agora em cada ponta o splitter de 1 para 32. De 1 para 4, instalo 4 splitter de 1 para 16. Instalei o splitter de 1 para 8, vou ter que instalar na ponta de cada uma delas mais um splitter de 1 para 8. Como que ficaria na rede de distribuição nessa rede? Vamos supor que aqui, ó, nós instalamos um splitter primário de 1 para 2. Ó. O projeto diz que tinha que instalar um splitter de 1 para 2. Entrou uma fibra, agora saíram-se 2 fibras. E dependendo de como está essa distribuição, vamos supor que eu tenho aqui um prédio e esse prédio eu tenho também um DGOI que é um fusionado. E eu peguei esta fibra aqui e levei lá dentro do DGOI. Então nós já sabemos que a leitura da tampa vai estar escrito lá um SS. Agora,
qual SS que vai estar aqui e qual SS que vai pertencer a esse splitter. Então eu instalei o splitter de 1 para 2, aqui vou ter que instalar um splitter de 1 para 32 e aqui também vou instalar um splitter de 1 para 32. Entra assim uma fibra, sai 32, sai 32. Agora, como que vai ficar a leitura? Essa fibra aqui é splitter primário. Esse splitter primário criou um splitter secundário. Qual é esse splitter secundário? 1. E esse aqui, splitter secundário 2. Se dentro desse DGOI tem esta fibra aqui, então na tampa vai estar escrito SS1. Significa que dentro eu tenho o SS1. Se dentro desse DGOI tivesse escrito SS2 nesta distribuição, então lá dentro vai estar escrito o SS2. Como que ficaria a distribuição das fibras aqui dentro? Vamos supor que eu tivesse nesse DGOI, nessa distribuição, splitter primário de 1 para 2, e eu tivesse lá escrito SS1. A primeira fibra da rede ela é número 1. Ó. Só que ela vai de 1 até quanto? Não é splitter de 1 para 32? O de 1 até 32. Então esse splitter eu tenho 32 fibras. Se dentro do DGI tivesse SS2, eu não teria de 1 a 32, porque 1 para 32 já foi distribuído anteriormente. Então eu tenho de 33 a 64. Continuo tendo o mesmo componente que é o splitter lá dentro, porém a distribuição e a leitura da tampa estaria escrito lá dentro, ó, 33 a 64 SS2. Significa que eu tenho um splitter e a distribuição da rede estaria exatamente nesse formato. Continuando falando sobre a distribuição da rede, nós vamos começar aqui a fazer uma distribuição um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais avançada, para explicar para vocês melhor como que funciona essa distribuição de primeiro e segundo nível na rede GPON, tá ok? Então lembrando que nós temos os splitters primários, nós temos os splitters secundários. Vamos dizer que nesse projeto foi desenhado que o splitter primário tinha que ser o splitter de 1 para 8 e o splitter secundário, por lógica, tem que ser um splitter também de 1 para 8. Lá na caixa, no DGOI, na parte central, lá na transmissão, eu tenho lá a OLT. Desta OLT eu tenho uma placa e essa porta aqui que é a primária. Desta primária, tem lógico, tem uma distribuição, tem um armário, um rack do lado que faz a distribuição. Só que eu vou ter lá a fibra de primeiro nível. Vamos supor que aqui é uma fibra com splitter de 1 para 8. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fibras. Essas 8 fibras, em cada ponta delas, eu também vou ter lá um splitter. 1, 2, tenho 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dizer agora que eu tenho aqui um prédio. E nesse prédio eu tenho lá lançado um cabo e exatamente esta fibra aqui, ó, ela veio parar dentro desse DGOI, desse prédio, e eu tenho que identificar qual é o SS. Bom, por definição, eu já sei que a leitura aqui vai ser SS, porque eu tenho splitter, fisicamente eu tenho splitter. O que eu ainda não sei descobrir, é qual SS que está aqui. E agora nós vamos fechar esse conhecimento. Então, se eu tenho 8 fibras, cada fibra dessa daqui vai representar um SS. Como por exemplo, aqui vai ser o SS1, SS2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Da forma correta, como mostrar isso,
dentro de um projeto, nós temos as cores. Aí cada fibra aqui tem uma cor, que sempre são uma sequência de 8 cores. No caso, começa azul, laranja, verde, marrom, cinza. Depois do cinza nós temos a cor branca, vermelho e eu tenho aqui também a cor preta. Então do splitter, essa fibra aqui seria branca. E essa cor branca seria instalada, fusionada em um cabo, e lá no cabo teria aqui a fibra que alimenta o splitter, tá ok? Nesse processo, aqui nós temos o SS6. Outra definição. Se aqui é o SS6, qual é a distribuição de fibras? Essa fibra começa de tanto a tanto. Qual é o início da contagem e qual é o fim da contagem? Nós conseguimos identificar simplesmente entendendo que é um splitter de 1 para 8 e aqui também é um splitter de 1 para 8. Se é splitter de 1 para 8, o SS6 ele tem uma quantidade. Então vamos fazer aqui a leitura. Então vamos lá, escrevendo todos, ó. SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS6. Nós vamos desenhar aqui SS7 e SS8. Tem que dar 64. Por lógica, no SS1, por se tratar de 8 fibras, a fibra aqui é 1. Vai de 1 até quanto? Nós contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai até de 1 a 8. Terminou em 8 aqui? Então aqui começa com 9. 9 até quanto? Não são 8 fibras? 9.9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aqui vai até 16. Aqui 17 a 24, 25 a 32, 33 até quanto? Mesma coisa. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. 40. Aqui, qual o número que vem? Depois do outro. 41 até 48. SS6, 41 a 48. Aqui, continua. 49 a 56, 57, até o nosso número final, 64. Nossa redistribuição, ela começa em 1 até 64. E o SS6? A nossa dúvida do começo aqui desta aula. Não é o SS6? De 41 a 48. Então, nossa distribuição, 48. Se eu tivesse que localizar pelo código de cores da tabela, se eu já sei que ele é um splitter de 1 para 8, e eu sei que o início da contagem é 41, se eu quisesse localizar a fibra 41 é azul, é a primeira cor. Se fosse a fibra 47, seria a sétima fibra. Fibra de cor vermelha do SS6.